Agora chegou a hora de falar dos 4. Amélia, Ana Carolina, que é de 2000. Esse filme me marcou muito quando eu vi. Eu assisti lá no... que hoje é o Cine Marquise, na Paulista do Cinearte. E eu lembro que eu surtei, especialmente com a Miriam Muniz, mas não só, o elenco inteiro tá incrível. E eu nunca esqueci uma cena em que a Miriam Muniz, depois de uma crise, de um meltdown que a Sarah Bernhardt tem, que é sobre a visita da Sarah Bernhardt ao Brasil, ela entra e começa a declamar em cima da Sarah Bernhardt e o Juca Pirama. E tem uma guerra de cultura ali que eu achei muito divertida. A Miriam Muniz está fenomenal no filme, assim como todo o elenco. E eu nunca esqueci desse filme. Eu tenho um negócio com esse filme, que é O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzella. Eu acho assim, o maior filme brasileiro que já fizeram. E ele era muito novo, o Sganzella tinha 20 e poucos anos. E é um filme ousadíssimo. Hoje, ele ainda é ousadíssimo. A mistura de linguagem me encanta no Bandido da Luz Vermelha. É coisa da rádio, tem uma narração de duas pessoas narrando. Mas na verdade ele não foi preso. Sim, é um homem e uma mulher, assim, narrando, meio policialesco, para esses programas de policial, assim, e Paulo Vilaça, que eu amo, eu amo ele nesse filme. Aliás, eu faço uma homenagem no Enterre aos Mortos, ao Bandido da Luz Vermelha, quando consegui emplacar o lenço. Assim, aquilo, para quem não sabe, agora tá sabendo, aquilo eu fiz em homenagem ao Paulo Vilaça, ao Bandido da Luz Vermelha mesmo, assim. Que é o Ganga Bruta, do Humberto Mauro, que é um filme dos anos 30, na verdade, e que é um filme que tem essa coisa de tentar absorver certos gêneros narrativos do cinema internacional num contexto brasileiro. E são coisas que eu tento até hoje, assim, também, até pro Enterre também, uma coisa de um certo faroeste, de como você usa uma lógica do melodrama que estava se formando até então, assim, nessas primeiras décadas do cinema, no contexto brasileiro. Eu amo a filmografia do Leon Hirschman. Então eu poderia dizer vários, mas eu vou falar do Eles Não Usam Black Tie. É um filme muito extraordinário, muito lindo. E, assim, eu sou ator, então eu amo ver os atores em cena. E, assim, a Fernanda Montenegro, e o Guarnieri, o Richelli, eles estão deslumbrantes, eles estão lindos, eles estão heróis, eles estão... Eu vou citar um que é O Fim e o Princípio, que é um filme que ele fez sem pauta muito, saiu em busca do filme, e isso me marcou muito também, porque o tema do filme vai se formando enquanto ele vai fazendo as entrevistas e conhecendo as pessoas, e acaba virando um filme sobre a finitude, um pouco sobre a morte, mas não só. Esse filme me impressionou porque o Coutinho às vezes tinha uma pauta mais precisa, e nesse filme ele fez um recorte um pouco mais vago, e o filme chegou em lugares filosóficos muito bonitos. Eu fui na lógica do diretor, agora vou na lógica do ator, que é Paulo José, que é assim, um ator do cinema brasileiro. E poderia falar vários, mas vou falar de O Padre e a Moça, Joaquim Pedro de Andrade, um filme lindo, com a Helena Inês, preto e branco, deslumbrante fotografia, uma história lindíssima. E o Paulo ali no auge da sua simplicidade na atuação. Assim, já jovem ele já intuiu ali uma forma de se expressar. Eu vou indicar O Palhaço. Eu acho que eu vi em Paulínia. Foi em Paulínia no festival? Você viu em Paulínia? Eu acho que foi em Paulínia. E eu lembro que eu fiquei muito assim, que eu não esperava algo tão... Eu tinha visto Feliz Natal, que era um filme que eu gostei também, mas bem diferente. Sim. E então não estava preparado para o registro emocional do Palhaço. É tudo muito emocionalmente genuíno no filme. E isso é tão raro de ver. Trabalhar Câncer é um filme que me impressionou muito, mas eu vou falar do Boas Maneiras, que o filme me impressionou muito. E me impressionou muito também a reação da plateia. Tinha gente do mundo inteiro vendo o filme. E isso foi uma experiência fabulosa que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer aquela sessão do Boas Maneiras. No Boas Maneiras, eu também tomei uma no humor. Ele tem coisas muito engraçadas. Muito, mas muito. Muito, muito. E a plateia reagiu aquilo de uma forma tão catártica. Então, assim, Boas Maneiras.